Esse velhinho falando muito no vídeo é Ludwig von Mises. Ele escreveu um livro chamado Ação Humana. É um livro gigante, com mais de 1000 páginas. Nesse livro, ele ensina que a economia é o resultado direto das ações dos homens e que a intervenção do Estado gera distorções que destroem a economia e limitam a prosperidade. Eu concordo plenamente com ele, mas nem sempre eu concordei. E nesse vídeo eu quero te mostrar como o governo te engana, te explora e te mantém pobre e controlado. Para isso, fica até o final. Escreve nos comentários se tu concorda comigo, ou não. Pode me xingar também, sem problema. Nenhum comentário será apagado, porque eu acredito que a opinião não pode ser censurada e que a liberdade é o nosso bem mais precioso. Este é um país que vai pra frente. Uou, 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 uou. De uma gente amiga e tão contente. Uou, 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 uou. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. O meu passado conta uma longa história de pensamentos esquerdistas. Na época em que eu estava construindo meu pensamento político e ideológico, o único acesso que tínhamos à informação no Brasil era a TV aberta, os jornais ou então o rádio. Em meados da década de 90, a internet estava começando a se popularizar, mas ainda era para poucos. Foi só no final de 2010 que 80% da população brasileira teve acesso à internet. Nessa época, eu já estava com 43 anos e o estrago na minha mente já estava feito. Todavia, eu sempre fui um cara aberto ao novo e, com a informação tão disponível, acabei conhecendo o pensamento liberal. No final do primeiro governo de esquerda, eu já tinha percebido que não tínhamos um presidente com postura de presidente. E meu pensamento já começou a mudar naquela época. O Brasil ia bem. A alta dos commodities, a descoberta do pré-sal, o cenário internacional era favorável para o Brasil. Mesmo assim, o Brasil cresceu menos que os outros países emergentes. E ficou claro que o Brasil cresceu apesar do PT e não por causa do PT. Mas aí veio a conta, e a conta sempre vem. Veio em forma de crise, de escândalo, de corrupção, que não era desvio, era método. Veio em forma de imposto subindo, enquanto o serviço continuava ruim. Veio em forma de inflação, comendo o salário de quem trabalha e transferindo rendas silenciosamente para quem está no poder. Foi ali que eu comecei a perceber uma coisa simples e incômoda. O problema não era só quem estava no poder, era o tamanho do poder que qualquer um deles podia usar. Eu comecei a estudar por conta própria, não por militância, mas por sobrevivência intelectual. Eu queria entender por que países com gente trabalhadora continuam pobre. Por que promessas bonitas quase sempre terminam em mais controle? Porque quanto mais o governo diz que vai ajudar, mais a gente se sente dependente, fraco e sem saída. E foi nesse caminho que eu encontrei ideias que nunca tinham me mostrado na escola, na TV ou no jornal. Eu descobri que a economia não é um jogo de políticos movendo peças no tabuleiro. Economia é gente de verdade, tomando decisões todos os dias. Trabalhar, poupar, investir, produzir. Quando alguém lá em cima interfere à força nas decisões, o resultado não é justiça, é distorção. É privilégio para quem tem acesso ao poder e dificuldade para quem só tem o próprio esforço. E foi aí que a chave virou de vez para mim. O Estado não é o pai, não é um protetor neutro. É uma estrutura que vive de tirar de uns para dar para outros. E quase sempre fica com a melhor e a maior parte no caminho. Quanto maior o Estado fica, menor tu te sente. Quanto mais ele promete resolver, menos espaço sobra para tua responsabilidade, tua iniciativa e tua liberdade. Esse canal nasce exatamente dessa virada. Eu não estou aqui para defender político, partido ou eleição. Eu estou aqui para questionar o próprio tamanho do poder, que manda a gente aceitar como normal.
para mostrar os mecanismos que não aparecem na propaganda, para falar de imposto, inflação, dívida e regulação, mas sempre trazendo isso para a tua vida real, para o teu bolso, para a tua autonomia. Aqui tu não vai ver gritaria, nem idolatria de líder, nem torcida organizada. O que tu vai encontrar é conversa direta, baseada em fatos, em lógica e na experiência de alguém que já acreditou no discurso do Estado Salvador e pagou o preço por isso. Se tu já sentiu que trabalha demais e recebe de menos, que paga muito e tem pouco retorno, que depende de sistemas que nunca funcionam direito, tu já percebeu o problema, mesmo que ainda não tenha dado nome para ele. Agora, deixa eu te mostrar a parte que quase ninguém explica. O Estado não cresce sozinho. Ele não vira gigante por acaso. Ele cresce porque grupos organizados aprendem a usar ele como ferramenta. Políticos precisam de apoio. Grandes empresas precisam de proteção contra a concorrência. Corporações querem subsídio, isenção, barreiras de entrada para esmagar o pequeno. Sindicatos querem privilégios legais. Setores inteiros querem benefício garantido por lei. E o que liga todo mundo? O que liga todo mundo é o poder de usar o Estado como arma contra quem não tem lobby. Quando tu vê uma grande empresa pedindo mais regulação, desconfia. Regra demais não machuca quem é grande, machuca quem está começando. O pequeno empreendedor não tem advogado, ele não tem contador caro e nem departamento jurídico. Ele desiste. O grande fica, a concorrência morre, o preço sobe. E tu acha que isso é proteção ao consumidor, quando na prática é proteção ao amigo do poder. Ao mesmo tempo, do outro lado da sociedade, o Estado cria dependência. Ele tira a tua autonomia pouco a pouco e depois te vende um pedaço dela de volta como benefício. Primeiro, ele sufoca o emprego com imposto e regra. Depois, oferece auxílio, dizendo que o mercado falhou. Só que o mercado não falhou, ele foi amarrado. E a ajuda, que parece temporária, vira permanente, porque sair dela significa enfrentar um sistema que dificulta trabalhar, empreender e crescer. E presta atenção nisso, porque é aqui que o jogo fecha. Quem paga a conta desse arranjo é quem ainda produz. É a classe média espremida, é o trabalhador formal, é o pequeno empresário. O dinheiro sai de quem ainda tem alguma força e vai para sustentar duas pontas: os muito conectados ao poder e os totalmente dependentes dele. No meio, tu vai sendo drenado em silêncio. Aí tu pode dizer, mas isso é só teoria. Não, é um incentivo. Se um grupo pode ganhar dinheiro via política, em vez de servir ao consumidor, ele vai tentar. Se uma empresa pode eliminar o concorrente via lei, em vez de competir em preço e qualidade, ele vai pressionar por lei. Se uma pessoa percebe que trabalhar faz perder benefício e não trabalhar mantém renda, o sistema está ensinando dependência. Não é maldade individual, é estrutura distorcida. E como o sistema se mantém? O sistema se mantém com narrativa e com força. A narrativa vem primeiro. Te ensinam desde cedo que tudo isso é justiça social, proteção, direito adquirido. Questionar vira falta de empatia. Criticar gasto público vira ódio aos pobres. Defender limite de poder vira egoísmo. A linguagem é moldada para tu sentir culpa por querer ficar com o fruto do teu próprio trabalho. Mas narrativa sozinha não segura um sistema desses. Por trás dela, existe coerção. Imposto não é opcional. Regra não é sugestão. Multa não é convite. Se tu não paga, eles bloqueiam tua conta. Se tu insiste, penhoram teus bens. Se tu resiste, aí vem a força. O Estado é a única instituição que pode usar violência legalmente. E é essa sombra que garante que o dinheiro continue fluindo para sustentar toda essa estrutura. Isso não significa que cada funcionário público é vilão, nem que toda ajuda é imoral. Significa que o mecanismo geral é baseado em tirar a força para distribuir politicamente. E quando tu entende isso, a pergunta muda. Não é mais, esse programa é bonito? Não. A pergunta é justo obrigar alguém a pagar por isso sob ameaça?
Essa é a pergunta que quase nunca deixam fazer. E repara no efeito psicológico disso tudo. Tu começa a ter medo de viver sem o Estado, medo de trabalhar sem proteção, medo de empreender sem licença, medo de ficar sem teu benefício. O sistema te enfraquece e depois se vende como muleta. Só que muleta permanente atrofia as pernas. O que acontece? A autonomia enfraquece, a comunidade enfraquece, a responsabilidade pessoal vira exceção. É por isso que limitar o poder não é frieza, é defesa do cidadão comum. Quanto menos o Estado pode interferir na tua vida, menos ele pode ser capturado por grupos que querem viver às tuas custas. Um Estado restrito a proteger contra agressão, roubo, fraude e garantir contratos já é perigoso. Quando ele vira planejador de vidas, distribuidor de rendas, salvador universal, ele vira dono de destinos. É por isso que limitar o poder não é frieza, é defesa do cidadão comum. Quanto menos o Estado pode interferir na tua vida, menos ele pode ser capturado por grupos que querem viver às tuas custas. Um Estado restrito a proteger contra agressão, roubo, fraude e garantir contratos já é perigoso. Quando ele vira planejador de vidas, distribuidor de renda, salvador universal, ele vira dono de destinos. É aí que esse canal se posiciona. Eu não estou te pedindo para odiar ninguém, nem para idolatrar político nenhum. Estou te convidando a olhar para a estrutura, a desconfiar do poder, não importa quem esteja sentado na cadeira, a entender que liberdade não é slogan, é limite imposto a quem governa, porque sem limite, todo poder escorrega para o abuso. A história inteira mostra isso. Se tu sente que trabalha muito e anda para trás, isso tem causa. Se tu vê gente presa em benefício há anos, sem perspectiva de sair, isso também tem causa. Se tu percebe que sempre falta dinheiro por básico, mas nunca falta para privilégio de político, isso é sistema, não acaso. Esse canal existe para desmontar essas engrenagens, peça por peça, sem grito, sem idolatria, sem torcida. Só raciocínio, realidade e a coragem de fazer a pergunta que quase ninguém quer fazer. Quem realmente se beneficia quando o Estado cresce? Se tu quer entender tudo isso a fundo, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão entrar nos detalhes que ninguém explica na TV. Como a inflação tira teu dinheiro sem tu perceber, como o imposto está escondido em tudo que tu compra e por que depender do poder sempre custa mais caro do que parece. E nos comentários, fala o que tu pensa. Concorda, discorda, questiona. Ideia boa aguenta debate. O que não aguenta, geralmente, depende de censura e de força para sobreviver. Grande abraço, até mais.